Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Let's Grow Podcast. Eu sou Núbia Bergoni, optometrista e terapeuta visual, e eu tô muito feliz de estar mais uma vez com vocês. Hoje eu estou com uma convidada super especial, que é uma das melhores, maiores optometristas do Brasil, especialista em crianças, cuida dos pequenininhos, das síndromes raras e faz um trabalho maravilhoso. E eu quero que vocês conheçam a minha amiga, porque eu posso chamar ela além de colega de profissão, ela é minha amiga pessoal, minha unicórnia preferida, Juliana Francischini. Estou aqui. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, estava super animada. E eu estava super ansiosa para que você viesse, para chegar o dia. E é um prazer estar aqui com você. De verdade, é quase a realização de um sonho, porque a gente já falou muito sobre isso. Sim. Então hoje a gente vai... Está acontecendo. Exatamente. Meu Deus. Estou muito feliz. Ju, eu quero que você me conte quem é Juliana Francischini. Eu apresentei a parte, né, rapidamente aqui. Sim. A parte profissional, mas eu quero que você fale pra mim quem é a Juliana Francischini. Deus, pessoa. Profundo? Já começamos Muito, assim, não, já começamos... É um podcast diferenciado, Exatamente. né? De optometria, não, mais ou menos. Mas é o podcast? Exatamente. Então tá bom. Bom, a Juliane, ela é filha, ela é esposa, ela é uma pessoa muito sonhadora, porém, entretanto, ela não só sonha. Ela se movimenta para que os sonhos se tornem realmente realidade. Então, eu gosto bastante da questão que a gente vai orar, porém, a gente precisa ter a oração, mas também ter a ação. Então, é uma pessoa sonhadora, porém que corre atrás para que esses sonhos se tornem realidade. Que coisa linda, amiga. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da optometria. Você sempre quis... Vamos lá. Nossa, meu sonho de vida é fazer optometria. Da onde você veio? Me conta essa história. Porque não queria estar na optometria. Me conta. Na verdade, desde criança, eu sempre quis seguir uma carreira que cuidasse do próximo. E principalmente com crianças. Uhum. Então, eu era uma criança que pegava as bonecas ou estava na igreja ou em algum lugar brincando com as outras crianças. E eu queria brincar de cuidar das crianças. Então, os pais estavam, às vezes, conversando e queriam ficar ali prestando atenção nas crianças também. E eu, criança, falava assim, não, tá tudo bem, eu cuido. Então, eu sempre gostei disso. E conforme eu fui crescendo, eu queria seguir algo que cuidasse do próximo, porém, eu pensava erroneamente, eu vou frisar, erroneamente, que para cuidar do próximo, eu precisaria ser médica. Então, o ensino médio, segui com isso, fiz um cursinho pré-vestibular voltado para a medicina, só que vamos falar da realidade no Brasil, para a gente ir para uma faculdade pública de medicina é bem difícil, porém eu estava determinada e eu ia conseguir. E minha tia e meu tio, né, inclusive um beijo para minha tia e para o meu tio. Eles são os grandes responsáveis, eles têm uma ótica há mais de 50 anos. E eu fui criada dentro da ótica, porém nunca trabalhei, eu só bagunçava, literalmente. Quem é da ótica, quem vai estar assistindo o seu podcast, sabe a caixa de areia? Que você também foi criada ali. Então eu pegava aquela caixa de areia, as vendedoras me amavam, exato. Aleluia. Aleluia, exatamente. E quando eu cheguei nessa idade, que eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, meu tio, que eles são meus padrinhos também, e minha tia sentaram comigo e falaram... Faz optometria? E eu não quis nem escutar. Adolescente, né, gente? Aquela idade crítica. Falei, não quero trabalhar em ótica. Eles, não, Ju, você vai cuidar, você vai estar trabalhando clinicamente. E como eu era nova eu falei, minha realidade hoje, eu posso ir por esse caminho e pagar minha faculdade depois de medicina. Guardar o dinheiro e pagar. Esse era o intuito. Eis que entrei na faculdade de optometria. E eis que não saio da optometria nunca mais. Então, no primeiro contato, a primeira aula, eu lembro como se fosse hoje, a professora falando sobre anatomia humana, e eu falei, meu Deus do céu. E aí, eu me apaixonei pela optometria e aqui estou. Que legal.
E você se formou onde? Me formei pela Brás Cubas em 2016. Legal. E daí depois começou a trabalhar? Sim, Como que foi eu depois disso? colei grau em janeiro ou fevereiro, por ali. Em março já comecei a atender em 2017, então finalizei 2016. Já iniciei logo em 2017 os atendimentos. E assim, é bem complicado o início do optometrista, principalmente lá nessa época, porque a gente já tinha, ainda tem essa questão de, eu optometrista, mas hoje em dia a gente tem grandes referências que tem clínicas, instituto, como você tem o seu, né, e outros lugares que a gente consegue se modelar, os alunos hoje conseguem se modelar, e antes a gente não tinha, principalmente na área que eu queria tanto seguir, que era a pediatria. Inclusive, na faculdade, eu quase não tive muita questão da pediatria. Eu tive uma paciente pediátrica e eu queria muito seguir na pediatria. E comecei a atender assim como todos começam às vezes lá atrás, né? Naquele sistema que não é legal, não me orgulho, né? Então atendi às vezes 30 pacientes, 40 pacientes. E ali eu falo que eu agradeço por onde eu passei, pelas portas que se abriram para mim. Eu iniciei e vi em uma semana que eu durei em um consultório, né, em um local, eu durei uma semana, né, porque eu não me senti bem no que era pedido e eu falei, não, é muito além dos meus princípios, meus valores e o que eu jurei na minha colação de grau não foi isso. E ali eu aprendi o que eu não queria na profissão. Então, essas experiências são legais por isso. Muito. Né? E uma outra coisa, eu acho que tem muita gente que não sabe que a optometria vai além disso. Exato. Então, eu acho que hoje tá um pouco diferente, né? Na própria faculdade, você já tem uma outra visão. Sim. Hoje nós temos algumas referências, você é uma delas. Então, hoje a pessoa sabe, se eu quiser trabalhar só com pediatria, eu posso. Só terapia, eu posso. Lente de contato, eu posso. Fazer refração, eu posso. Tem um monte de oportunidades dentro da optometria. Sim. Mas algumas pessoas, né, ainda acham que é assim. E eu acho muito interessante quando a gente vive alguma coisa e você fala, não é isso que eu quero. Porque você tem que ter muita coragem pra fazer isso. Muito. Né? Principalmente algumas pessoas podem achar blá, blá, blá. Mas principalmente você ser mulher e parecer mais nova. Porque eu sempre pareci mais nova do que A eu cara sou. dessa criança, gente, pelo amor de Deus. E agora eu vou ela cortou o fazer- cabelo, mas quando era maior Ficava ainda, com uma carinha ainda mais. mais criança ainda. E eu vou Mas fazer é maior de 33 idade. anos, É eu sou maior de idade. É maior. 33 anos, então eu me formei, nem lembro com quantos anos eu tava, não vou fazer cálculos. E né, já entreguei minha idade, Bobagem. tá tudo bem. 30 a mais. E trabalhando com homens, e alguns homens são ridículos, né? Vamos falar a verdade. Infelizmente. E eu escutei nesse lugar onde eu estava, do gerente, e eu me neguei a fazer algo. E não foi quem me contratou, né? Quem me contratou, a equipe que me contratou e colocou no consultório, na clínica, eles sempre me respeitaram. Então, eu tinha essa abertura. E eu falei pra esse gerente que eu não iria fazer, que ele estava me solicitando. E ele falou que por isso que não contratava mulheres. Eu falei, então tá bom, beijo, tchau. Né? Então, e a gente parecer mais novas, não só com quem contrata, e sim com os pacientes. Porque hoje em dia eu tenho os meus mentorados, os meus alunos, e muitas meninas e até mesmo meninos, homens, que ainda pro homem eu acho que é mais difícil, porque ele se sentia às vezes mais acuado. Eu acho que eles falam, eu também passo por isso, mas é difícil você ouvir um homem falando isso. Com certeza. As mulheres falam mais. E às vezes o olhar de julgamento do paciente, naquele início eu falava, meu Deus, eu tô muito insegura. Só que o que eu falo pros meus mentorados, você é o especialista ali. Você tem o conhecimento. Você não precisa provar nada ao seu paciente, que você estudou, que você tem, na verdade, que você tem vários diplomas de YZ e nananã. Na verdade, você tem que mostrar autoridade. E a autoridade que você tem que passar para o seu paciente não é você demonstrar que sabe tudo. Sim. Você precisa ser honesto com o que você sabe e aquilo que você também não sabe. Exatamente.
Isso é tão importante, né? Muito. A gente fala muito pros alunos justamente isso, gente. Tudo bem se você não souber, Tudo bem. mas vá atrás, estude pra você se desenvolver profissionalmente. Então, isso é muito legal. E eu acho que esse começo já é muito difícil que uma pessoa não tenha passado por isso. É só assim, se a família já tenha, se já, né? Mesmo tendo família, às vezes não é bem assim. Mas, e aí você viu que não era o que você Não gostaria, era. primeiro porque 30 pessoas por dia, dentro do que a gente quer fazer. Pode até ter gente que faz, mas dentro daquele contexto que você gostaria, que era de cuidar de pessoas. Sim, e como que você vai Né? atender um paciente, né? Não... Possível. E aí, você, não gostei, não é isso que eu quero. Sim. E aí, quando que a pediatria entrou na sua vida? Sempre. Porque mesmo nessa empreitada aí dessa uma semana, passou algumas crianças. E eu sempre me mantive muito firme em alguns aspectos. Então, eu acho que falta ainda isso para alguns optometristas. Mostrarem para eles, para quem às vezes está contratando, que você é o profissional. E não falo em soberba, mas sim de falar, não, isso eu não faço. Se posicionar. Exatamente, se posicionar. Não vou atender um paciente em 5 minutos. E eu vejo isso não só na optometria. Sim. Porque hoje, trabalhando com equipes multidisciplinares, interdisciplinares, eu converso com médicos, converso com terapeutas, enfim. E isso se passa também com eles. Sim. E eu migrei para um outro consultório. A equipe que me contratou me colocou em outro consultório e foi bem melhor, graças a Deus. E ali eu vinham as crianças junto com os seus pais que iriam passar comigo. E muitas vezes os pais falavam, será que você consegue atender? E aí eu ia ali, mesmo com medo, eu falava sim, mas qualquer coisa eu encaminho. Então eu nunca neguei o atendimento de bebês e crianças. Eu sempre falava para os lugares onde eu prestei serviço que eu atendia. E aquele que eu sentia segurança, e claro, dentro dessa trajetória estudando. Então fazendo curso, e aquilo que eu aprendi eu queria Colocar em prática. praticar. Então, se eu não praticasse, eu não ia conseguir. Então, eu falava que poderia vir, que eu atenderia. E aqueles que eu não tinha segurança, eu encaminhava para colegas que já tinham mais experiência na área. Que legal. Então, bom, passou só uma semana meio conturbada. Para outro local. Foi para outro local. E quando que você abriu o seu espaço? Porque hoje Sim. você tem um espaço muito fofinho. Sim. E como é que foi esse upgrade de... Transição, assim. Tchá. A optometria comportamental. Então vamos falar sobre isso. Que daí a gente pega o gancho. Sim. Tá. Mas estava estudando, né? Sempre quis ir para terapia visual. Uhum. Desde a faculdade. Como é que você soube da existência da optometria comportamental? Então, a gente estava ali como aluno na faculdade e já se falava, mas falava mais na ortóptica, que é a nossa base, né? Uhum. Sem a ortóptica, não existiria a optometria comportamental. A gente sempre Então, brinca que é uma evolução da ortóptica, né? São avanços. Na neurociência, isso acontece em todos os aspectos. Sim. E não seria diferente na optometria, que é uma ciência. Então, a gente já tinha essa questão da ortóptica, de terapia visual. Porém, para mim, sempre faltavam alguma coisa. E eu sempre fui muito apaixonada pelo cérebro, pelo encéfalo, por tudo, as suas conexões. E me decepcionei um pouco com a questão de que faltava alguma coisa. Então, eu ficava um pouquinho frustrada. E aí, nós tivemos uma palestra sobre a optometria comportamental, uma vez na faculdade, que levaram. E na hora que eu ouvi aquela palestra e todo aquele conteúdo, eu falei, meu Deus do céu. Eu não estava maluca, não estava louca. E aí eu fui atrás e comecei, na verdade, a estudar mais pra entender, porque é um pouco confuso, né? Pra eu que não tive uma base, assim, que eu não estudei e tão profundamente a ortóptica, alguns paradigmas, algumas questões já foi difícil, né? Então, mas aí fui estudando e mesmo atendendo em outros lugares. E aí a migração, a transição para o consultório veio através da optometria comportamental. Entendi. E dos bebês e das crianças também. Sim, porque hoje você só atende o público Crianças. pediátrico. Sim. Adultos, não. Não.
Eu falo que só... Hoje eu tenho o prazer de vivenciar o meu sonho. Que eu fiz ele se realizar. E não fiz sozinha. Primeiramente eu fiz com Deus, né? Uhum. Porque tudo é dele, tudo é para ele. Então ele que me capacitou e foi colocando as pessoas ao meu redor. Inclusive você, e não é puxação de saco. Porque você sabe o quanto você foi importante na minha vida. Profissional e pessoal também é. E eu vi essa transformação através da optometria comportamental, mas para você também atender crianças e bebês, por mais que não queira ir para optometria comportamental, porque às vezes não quer. E tá, tudo bem. Sim. Mas às vezes quer trabalhar com a optometria pediátrica. Sim. Então, o espaço não... Quanto mais eu avançava nos estudos, mais a gente também menos a gente sabe, né? Uhum. Mas eu via que eu precisava de mais. E aí a necessidade me fez empreender, porque não tinha pra onde eu ir. Sim. Não tinha pra onde eu trabalhar com isso, Com esse aplicando modelo isso, que com você esse gostaria, modelo. né? Então eu falei assim... Eu falei assim não, né? Na verdade eu levei um chute assim de Deus e falou: minha filha, você vai ter que... É o seu sonho, Você então vai ter que estar fazendo. ação, né, querida? Exatamente, ora Legal. e bote em ação. E aí eu fui com a cara, coragem... E estamos aí empreendendo. Que legal. Eu já quero falar sobre empreendedorismo, porque eu Sim. acho que esse é um assunto muito bom para falar com você. Eu ainda quero falar sobre optometria Sim. comportamental e todo esse desenvolvimento. Porque você foi para uma área, tá, né? Optometria comportamental, ainda dentro da optometria, a gente pode fazer muitas coisas, e dentro da optometria comportamental, mais coisas. Sim. Mas você foi para uma área pediátrica e crianças atípicas, Neurodivergentes, síndromes, neurodivergentes. Então, me conta como que é isso, porque as pessoas falam assim, ai, mas como é que eles fazem exame na criança que não fala, no bebê, por exemplo? Ai, como que você vai saber se essa criança... Como assim? Queria que você falasse assim, como que é esse trabalho que você faz com os bebês, principalmente, e com as crianças que não são verbais ou, né, que o apoio ali de linguagem é muito baixo. Então, como que você faz isso hoje? Nós temos técnicas na optometria, né? Então, a gente consegue avaliar o bebê sem que ele precise, ou o bebê, ou a criança, ou até mesmo o adulto, né? Que não precise da resposta verbal dele. Só que existe até um livro com esse título, O Corpo Fala, também. Então, você precisa ter o olhar muito sensível, você precisa ser muito humano. Eu prezo muito isso na clínica hoje. E nos meus atendimentos eu fazia o possível para que isso acontecesse. E quando você trabalha com esse público, você precisa, primeiramente, amar o que você está fazendo. Se algumas pessoas vão para alguma profissão, independente para onde vá, pelo dinheiro, não tem problema. Tudo bem, vá, mas respeite, né, o próximo. Mas Seja humano, pelo menos. Seja humano, só que para você trabalhar com crianças, bebês e principalmente neurodivergentes, você precisa ser muito sensível, muito humano. As técnicas, o estudo, a parte científica, a parte prática que você vai praticar, mas o estudo, isso não deveria nem ser cogitado, isso é a sua obrigação como profissional. Então, existem técnicas que nós, optometristas, conseguimos aplicar e ver a questão da dioptria, do grau, né, do bebê. Só que não é só isso. É muito mais amplo. Então, você precisa fazer realmente uma avaliação diferenciada. Que você não faz em 5 minutos. Muitas vezes você faz em 2 dias, em 3 dias, em 4 dias. Ou em quanto tempo que essa criança precise para poder você conseguir ter clareza da conduta que você vai ter. Então, você precisa ter confiança naquilo que você tem de bagagem, de estrutura, de conteúdo. E também precisa ser honesto, que é aquilo que a gente estava falando. Sim. Principalmente trabalhando com síndromes raras. Porque elas são raras. Então, às vezes, aparecem algumas coisas que eu falo, meu Deus. Ok. Aí eu faço o quê? Núbia, tudo bom? Vamos discutir num caso aqui. Vamos conversar aqui. Já pegou essa síndrome? Ah, não peguei.
Vamos pensar Vamos juntas. pensar juntas. Sim. Então, a gente precisa ter esse pensamento, a gente conectar, não só do nosso ramo. Então, eu ligo para médicos, eu ligo para terapeutas, e aí a gente começa a ver pesquisa, se tem pesquisa, porque tem algumas síndromes que as pesquisas também são pouquíssimas. Sim. Então, é trabalhoso. Então, precisa amar, Com porque certeza. senão não vai conseguir. Não vai conseguir. Desenvolver um trabalho Não vai legal, conseguir. né? E também vai se cansar, vai fadigar, porque eu falo que até mesmo quem ama o que faz, como nós, a gente ama tanto, que a gente mergulha tanto, que aí as consequências vêm. Sim. Então, imagina se não amar, né? Então, como. precisa amar, e precisa gostar muito de estudar. E principalmente dentro da optometria, eu acho. Sim. Porque eu acho que como área da saúde, Sim, já tem que estudar pra sempre. sim, Mas dentro do contexto histórico da optometria Sim. no Brasil e tudo isso, é mais ainda. mais Né? ainda. E eu queria que você contasse qual que é a importância da visão no desenvolvimento da criança. Porque eu acho que muitas coisas você consegue mudar nesse desenvolvimento quando você começa a estimular a visão. Então, depois eu quero que você fale do Dudu, Meu Deus do céu, que é um pacientinho muito fofo. Depois você conta. Gente, o Dudu, ele é dele. atração internacional. Exatamente. Todos amamos o Dudu, conhecemos Todos a ele. camiseta, a faixa, Amamos o Dudu. Dudu. Depois vocês vão entender por que que nós amamos o Dudu. Mas qual é a interferência disso? Se você quiser, de repente, dar um exemplo de um caso, tipo, antes a criança estava assim, agora ela tá Sim, assado, depois, sabe? Do Sim. próprio Dudu, de Vamos falar do repente. próprio Dudu, porque Dudu é celebridade. Me Falo conta. que eu trabalho com influencers diferenciados, né? Dudu vai fazer um aninho, está com 11 meses. Fofo. Mas ele chegou pra mim com 5 meses, né? Uhum. Mas vamos desde o início. O sistema visual, ele, na verdade, a gente começa a pensar nele não quando o bebê nasceu. A gente já pensa dentro da barriga da mãe, Uhum. né? Na vida intrauterina. E até mesmo, agora, as pesquisas, elas falam até na vida antes. Sim. Então, dos genitores antes de ter o bebê, porque isso também influencia no desenvolvimento, que, obviamente, no sistema visual. Sim. Então, a gente precisa entender como que foi essa gestação, como foi antes, porque tudo isso implica no sistema visual. E quando esse bebê nasce, ele não enxerga nada, né? Pecado. Mas enxerga, tipo, preto? Não. Ou enxerga o que o bebê... Piscina. O que o bebê não É enxerga? piscina. Você abre o olho debaixo da piscina, só que aí você tira a cor da piscina. Entendi. Uma coisa meio cinza, meio... Sabe? Porque... Sem vida, Sem uma vida, coisa porque sem cor. pra gente enxergar, para nós enxergarmos as cores, nós temos células, né? E essas células, elas são responsáveis por nos dar essa visão de cores. E quando o bebê nasce, ele tem toda a estrutura, isso a gente falando de um desenvolvimento dentro do parâmetro que consideramos normal, né? Dentro do esperado, na verdade. Então, o primeiro contato que esse bebê tem com a luz, ele vai começar a desenvolver essas células. Uhum. E essas células que dá a questão da cor, que dá os pixels, Uhum. elas precisam ser estimuladas. Então, elas têm todo um processo. Então, eu costumo dizer para os pais, né? Assim como o bebê ele precisa aprender a andar, ele precisa aprender a ver. Uhum. Então, a gente espera uma estrutura saudável. Uhum. E que isso vá se desenvolvendo. Então, o bebê, aos poucos, ele vai alcançando os marcos visuais. Não tem os marcos do desenvolvimento. Então, a gente tem os marcos visuais também. E aí, a gente precisa estimular. Legal. E aí, quando uma criança é neurodivergente, Sim. como que isso pode afetar a visão? Pode ser afetada? Sim. Tipo, às vezes a gente vê... a criança não tem nenhum estrabismo, mas ela, sei lá, T21. Uhum. Ela tem hidrocefalia. E a gente acha que, tipo, os olhos estão alinhados e não tem nada. Como que a gente pode entender um pouquinho mais desse lado, mais pro neurodivergente, enfim. Precisamos pensar que, quando nós temos uma criança neurodivergente, não teve um neurodesenvolvimento dentro do esperado.
E como nós estávamos falando, o bebê ele nasce e não consegue ver muito bem. E no início, quem pauta todo esse desenvolvimento e também quem vai guiando ali é o desenvolvimento motor. Então, se essa criança ela teve um desenvolvimento atípico, neurodivergente, então precisamos ter muita atenção com o sistema visual. Porque eles estão interligados, não tem como separar. Sim. O nosso bebê é ótimo, né? Mas a nossa criança, os nossos bebês, os nossos pacientes, eles são completos. Nós somos divididos em especializações, isso eu falo em todas as áreas, porque não tem como um profissional cuidar de tudo. Porque o corpo humano ele é muito complexo, o cérebro é muito complexo, o encéfalo, suas conexões são muito complexas. Então, a gente precisa entender e pensar no todo. Então, se o que guia não desenvolveu adequadamente, precisamos prestar atenção nesses olhos, no desenvolvimento visual. Porque se o bebê, por exemplo, não engatinhou, não rolou, se ele não entende onde ele está, quem ele é. Vamos falar, por exemplo, do T21, que é a síndrome de Down. Uhum. Eles são hipotônicos. Então, o desenvolvimento ele é um pouco mais devagar, além das outras questões também, né, patológicas. Uhum. O Dudu, por exemplo, nasceu... Ah, Dudu! Dudu. Ai, conta Ai, do gente, peraí que eu Dudu. preciso até me arrumar pra falar do Dudu. Vamos se arrumar. Ele é muito bonito. Muito fofo. Dudu nasceu com catarata congênita em ambos os olhos, nos 2 olhos. E ele foi operado por uma oftalmologista renomada em São Paulo. E são pouquíssimos oftalmologistas. Na verdade, eu só conheci ela. Uhum. Vou falar pouquíssimos. Porque ela é a única oftalmologista que eu vi que trata, né, fazendo a cirurgia. Porque ele operou com 2 meses. Uau. E isso é muito importante, Entendi. né? Porque o estímulo. Sim. E os pais, eles buscaram, não foi fácil eles acharem, né? Você fala um oftalmologista que faz tão cedo? Tão cedo. Geralmente eles Cedo. esperam um pouquinho. Eles esperam. Tá. Sim. Então, e essa trajetória deles é muito linda, né? Então, eles acharam a doutora e assim que fizeram, foi encaminhado para, né, estimulação visual, que eu acho que é até importante depois a gente A falar. diferença. sobre Você a pode diferença. falar a Posso. diferença de estimulação para terapia visual? Amo. Posso. Então, ele foi encaminhado para estimulação visual, no caso. E para vocês verem como a rede social não é de tudo ruim, porque eu fui um pouco resistente, apesar que não pareça, sobre as redes sociais. Como assim? Em questão de me colocar ali, porque eu tinha meus Mentira. medos. Ah, Sim. bom, tá. Nesse sentido. Nesse sentido. Ah, tá. Mas também era bloqueada. Não, pra mim, ainda é estranho, por exemplo, fazer stories na rua, mas ok. A Juliane, Mas gente, verdade. verdade. Verdade verdadeira. A gente faz porque eu miro no meu propósito. Entendi. Ele me guia. Então, o problema é seu com essa que você tá falando. O problema é seu. Você tem Vai propósito. comer, tá comendo mesmo. Exatamente. Você escolheu, né? E pra você ver o quão é importante, não que todo optometrista precise fazer isso, mas aqueles que sentem que são Quentinho. resistentes a isso, precisamos falar mais da optometria. E da Sim. optometria de excelência, da optometria que realmente é séria, porque a gente vê tanta baboseira na internet da vida, Sim. que isso também me faz querer falar. Porque eu falo, não é possível, a pessoa não ficou nem vermelha, eu preciso falar o que é de verdade. O que a neurociência mostra não é possível. Então, o Dudu veio pra mim através da rede social. Ai, que legal. Estava eu um belo dia, mexendo ali nas redes sociais, e me marcaram em um vídeo muito lindo, aqueles vídeos virais. Sim. Que o bebezinho coloca, Sim. óculos. E estava lá o Dudu, que eu falava que ele parecia, agora ele cresceu, né? Mas ele era tão pitiquinho, que ele parecia um galinho Chiquiliro, porque ele é bem loirinho, gente, douradinho, o cabelinho dele. E os olhinhos azuis. Sim. E aí, como operou da catarata, ele tinha... A dioptria dele já tá melhorando com a terapia Ai, que visual. legal. Sim, com todo o trabalho multidisciplinar. Porque... Ele tava com quando chegou pra você? Ai, ele tava com 24, 25, eu posso estar enganada, mas positivo, claro. E agora? Agora ele baixou para 20. Uau! Sim, 20. Pouco tempo, né? Tempo. Estamos lindo, uma fixação maravilhosa, queridos. E isso é bem importante, né, Ju? Porque Sim.
Por exemplo, fixação. Sim. Ele tinha fixação quando chegou? Ele tava com nistagmo muito forte. Porque ele fez com 2 meses. 2 meses estabiliza, aliás, inicia o processo de estabilização da fixação. Sim. É por isso que a gente falou aqui da importância de fazer antes, né? O mais cedo possível. Quanto antes a criança fizer, Sim. nesses casos, né, de catarata congênita, melhor. Por causa desses marcos do desenvolvimento. E que interessante como isso acaba influenciando no processo de desenvolvimento dessa criança. Muito. E hoje ele chegou pra você com 6? 5. Com 5. Isso. E agora ele tá com quase... Um ano. Com quase um 11 ano. meses. Isso. E a gente conseguir um salto, né, de uma redução desse valor dióptrico, desse grau, né? Vamos falar assim, do olho. Desse óculos. Melhora nessa fixação, que ele já deveria ter. E o nistagmo também quase não dá pra ver o nistagmo. Quem não sabe nistagmo, Por favor. balancinho involuntário dos olhos, processo neurológico. Sim. Neste caso, pode ser uma instabilidade na fixação ali. E curou o nistagmo? Não, ele tá ali. Mas ele tá Existe, bem menor, mais controlado, fixando mais. acompanhando mais. Então, Dudu chegou através dessa postagem que a mãe fez, porque viralizou totalmente, porque é muito bonitinho. É aquele vídeo que coloca o óculos e ele tem um olhão azul, né? E tava lá chorando. É ele. É ele. É o Dudu! Eu não sabia. O Dudu! Eu não sabia disso. Eu tenho vontade de chorar! Sim! Que amor, E aí, gente. chorando. E aí, o pai fala, Dudu, né? Chamando. E aí, quando ele abre o olho... Pera, né? O que tá acontecendo? Calma aí. E aí, ele fica com uma carinha fofa. E eu fiz uma live recentemente com a Thalita, mãe. Eu vi. E ela falou que foi acidental ali. O vídeo, na verdade, eles estavam tentando acalmar o Dudu, porque ele não tava, né, muita sensibilidade, né? E eles estavam tentando acalmar e o pai tava... Porque eles registram tudo, né? Por isso que é legal também, porque a gente tem todos os registros de evolução do Dudu, que os pais sempre estão Fazendo. ali, sempre Legal. fazendo, e isso é bom pra gente também. Com A certeza. gente consegue visualizar Com certeza. Por mais que não poste, não precisa postar. É que Uhum. eles têm ali o Instagram do Dudu, Sim. que eles também ajudam muitas famílias. Outras famílias chegaram através do Dudu. Legal. E o pai tava ali gravando a mãe, todo mundo desesperado, e aconteceu isso. Que Né? legal. Então ela também não esperava que viralizasse. E a pergunta no Reels ali, Uhum. no vídeo, foi a seguinte: como descobriram o grau do bebê? Sim. E aí o Dudu veio com um grau pra mim, né? Com a Sim. dioptria, porque ele tem a oftalmologista que acompanha até hoje. A gente Legal. faz o acompanhamento todos juntos, né? Então, é uma equipe inter. É multidisciplinar e interdisciplinar. Legal. Porque multidisciplinar, porque nós trabalhamos o mesmo paciente e em conjunto eu mando o relatório, a gente se comunica. E interdisciplinar mais com as terapeutas, porque a gente faz reuniões, a Físio, beijo Pri, a gente trabalha muito juntinho, agora a Fono tá entrando também, a TO. Legal. E é um trabalho muito conjunto, então é bem interdisciplinar. Sim. Então, a graduação do Dudu, a dioptria é seguida com ela, até porque ele não tem cristalino, então ele vai Sim. realizar no futuro uma outra cirurgia para colocar a LIO, né, a lente Uhum. intraocular. E perguntaram isso, e aí uma seguidora, eu esqueci o nome dela, me perdoa, depois você me chama e me fala o seu nome, por favor, porque foi através dela que o Dudu chegou pra mim, e o Dudu, ele me ensinou muito, e isso também veio dela. Que legal. Que ela comentou e falou assim, ela explicou lindamente como que podemos encontrar o grau no bebê, e me marcou, falou assim, a Juliane trabalha com bebês, crianças. Era uma Uma optometrista. Que, se eu não me engano, ela estava iniciando, algo assim. E me marcou. E os pais moram no ABC, né? Não é, Ai, que bom. é perto, mas não é tão perto, mas tem pacientes meus de outros estados, né? Sim. Então, É perto. perto ali, pra São Paulo, é né? isso. Próximo. E ali... E o Dudu chegou assim, né? Conversei, eu chamei a Thalita, e aí ela levou pra consulta, expliquei o que era optometria. Hoje eu falo que a mãe e o pai são praticamente... Eles precisam fazer só a faculdade, porque eles entendem muito bem. E você vê o seu
que a família também acaba sendo seu paciente, né, gente? Claro. Porque os fundamental. pais, eles auxiliam em tudo, Uhum. né? Ainda mais com o bebê ali. E eles... fez o exercício em casa, como tá? Me manda foto, me manda vídeo. Eles fizeram cartas de estimulação, não foi? Ai, sim. Gente, o pai faz cartas de estimulação, que é isso? Maravilhoso. Quando a família, é o que a gente fala. Engajada. O terapeuta, ele não consegue fazer nada sozinho em todos os aspectos, Sim. em todas as áreas. É 50-50, se não tem, não vai. Fundamental. Não fazemos milagres. A família não é só levar, Não é só não se pagar, é acreditar. E fazer as ações de e casa. tá junto, Tá junto. entender. A gente sabe que é difícil. Claro. Pro terapeuta, a gente tá vendo 1 vez, 2 vezes na semana. A família está constantemente, trabalho, a gente entende que é difícil. Eu não vivo isso, mas eu faço o possível pra compreender. Mas precisa do esforço. Com certeza. Vendo o Dudu hoje, todo esforço pra sentar, teve a guia visual. Uhum. É isso que eu quero que você fale. Como Sim. que o Dudu, assim, em linhas gerais, Sim. para que qualquer pessoa entenda. Sim. Dudu chegou, então a gente já sabe que ele tinha 24 graus, nistagmo, hipotônico. Botânico. Que mais? Ele já sentava, já engatinhava, andava? Muito molinho, muito. O Uhum. Dudu tá sentando, ele começou a sentar faz uns 2-3 meses. Porque o desenvolvimento na SD, né, na síndrome de Down, na TB21, ou quando o bebê, a criança tem hipotonia, é devagar, né? Uhum. Mas ela acontece, né? É só a gente Sim. engatar, estimular cada um com sua especialidade, né? Então, eu oriento também as outras terapeutas, a gente também troca figurinha, cada uma com o seu qual ali, né? Entendi. Então, por Legal. exemplo, Pri e eu conversamos muito. Então, Ju, o que eu posso fazer pra ajudar o Dudu a firmar o olhar pra gente poder estimular a sentar? Então, qual foi o primeiro objetivo do Dudu quando ele veio pra mim? Trabalhar essa fixação. Uhum. Ele precisa entender ali aonde tá o olhinho, a gente, né? E é bem diferente porque o bebê não vai ter consciência, né? Sim. Então a gente tem todas as outras técnicas também pra isso. E fixou, então já vai começar a também querer poder sentar. E aí o que eu falo pras terapeutas, e isso também já fica como orientação, e pra pais também. O bebê nasceu, ou ele tá no desenvolvimento ali, não pega o brinquedo e fica assim. Uhum. Olha aqui, olha aqui. O bebê não vai conseguir olhar, ele vai ficar... O que tá acontecendo? Para esse negócio, pelo amor de Deus. Ele não vai conseguir. Então, eu sempre dava pros pais e falava: eu preciso estimular com cartas assim, 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 com cores assim. E eles viam o que eu tava usando no consultório. E eu compartilhava também o quão difícil era achar algumas coisas no Brasil. Sim. Principalmente quando eu fui pro CIODEC, que foi o congresso que nós fomos juntas, Sim. que eu trouxe algumas coisas de lá de fora, eu compartilhei a dificuldade. Então, eles faziam para o Dudu comigo já, né? Ju, como você quer? Como você precisa? A estimulação, quando a gente começou a usar cores, né? O vermelho, o amarelo. Ju, como que é a forma? Então, eu ia guiando, eles iam fazendo. Até que um dia, eles falaram, vamos... né, colocar à venda isso também de uma forma que seja mais acessível. Sim. Então, por exemplo, eles desenvolveram um pacote de... Eles podem me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que tem 20 cartões de estimulação de alto contraste, e agora tem os coloridos, e eu sei que tá saindo coisa aí. Tá. Vou deixar o link aqui. A lojinha do Dudu, gente. Engajem a lojinha do Dudu. E por, acho que R$20, R$15. Eu achei que ia comprar, foi bem baratinho. Meu Deus. Foi. E assim, você terapeuta, você mãe, você que quer trabalhar com um bebê, você tem acesso a isso por tão pouco. Sim. E Tão pouco dinheiro, mas tão grande valor, né? exato, porque foi guiado passo a passo. E foi feito com muito carinho, porque foi feito para o filho deles, né? Sim. Que amor. Então, tudo que a gente vai... Eu precisava disso... E aí o pai já fala, a gente pode pegar... Eles viram a bola de Marsden. Uhum. Eles Fizeram a bola de Mars. estão todos... ainda não, mas vai sair. Entendi. Então, eles... Sempre que eu falo, eu preciso... O óculos 3D, por exemplo...
Dudu, narizinho, né? Na T21, o narizinho é bem pequenininho, que muito importante a parte óptica também, olhar para essas crianças. Sim. Quantos óculos mal adaptados, né? Ai, meu Deus. Não vamos falar sobre isso, que dá até frio na barriga. Ou falaremos sobre isso em um próximo, né? Porque é um assunto muito importante para ser falado. Para a óptica, para esse ramo, olhar para essas crianças Mas também. em um minuto, o que eu tenho que ver se um óculos tá bom? Por exemplo, no T21, no Dudu, nasalzinha plana. Então, pelo amor de Deus, tem que ser... Ele tem um tão bonitinho, assim, que a nasal tão encaixada, sabe? É maior ou é menor? Pequenininha, né? Então, são poucos os fornecedores também. Pelo menos eu não tenho conhecimento de muitos. Você tem? Não são Então, muitos. É muito difícil, Tem né? algumas adaptações que dá Tem, pra fazer, tem. né? Pra colocar como uma plaqueta Isso. pro bebê, né? Isso. Mas não é tão simples de achar, assim, pra conseguir o tamanho. E se a gente for entrar ainda em outros aspectos É, de assimetria, enfim, Sim. e aí a gente vê cada coisa, né? sim. Enfim, é um ponto que precisa ser falado e precisa ser Muito. treinado nas ópticas E eu também. falo, a gente precisa pulverizar, né? Pra isso. Mas eu tenho uma dúvida. Ah, Você falou, uma dica pros pais. Não fica Sim, chacoalhando, não fica balançando. chacoalhando. Mas como é que é pra fazer, então? precisa se aproximar, dependendo também da idade, vamos falar Sim. do recém-nascido, que que a gente tava falando que não enxerga muito bem, Uhum. ele enxerga mais alto. Não é nem enxerga, né? Ele percebe, tem uma Ele vê percepção melhor. contraste ali Ele vê só, um né? contraste ali. Preto, branco, em uma distância pequena. Então ele precisa estar mais próximo, Tá. né? E não é chacoalhando. Então, por exemplo, o bebê recém-nascido quase não fica com os olhos abertos, né? Sim, E quando ele estiver no tummy time, sim. barriguinha pra baixo, coloca a carta e mais pertinho do rosto, né? E deixa ele ali um pouquinho. Aí Deixa eu depois... entender o que tá acontecendo. Exato. Depois... Ai, chorou. Tira, não tem problema. Porque o bebê recém-nascido mesmo, ele não fica muito tempo, ele vai Sim. ficando. E quando a gente fala também, tá, o michão não é pra largar a criança lá e fazer a comida. Não é isso, gente. Ficou, olhou e às vezes vai ficar pouquinho. Uhum. Tirou. Você estimulou qual? Direito ou esquerdo, quando ele tava acordado? Depois muda. Amamentando, muda de lado, independente se é pelo seio ou se é mamadeira. Conversa com o bebê mais perto, né? Coloca a cartinha, às vezes eu falava, tá amamentando? Põe. Eu tenho um ursinho em alto contraste. Põe um ursinho, fica ali, paradinho ali com ele, Sim. com o ursinho, enquanto ele tá mamando, né? Faz um contato, conversa, por mais que ele não tenha uma fixação tão boa ali Sim. quando é. Porque você tá estimulando ali, você tá Exato. organizando isso. Então, Que legal. é isso que eu falo pros pais e pros terapeutas também, das Uhum. criancinhas, dos bebês maiores. Não faça assim, principalmente quando a gente tem um sistema visual frágil. Sim. Ou que você não sabe o histórico. Às vezes o terapeuta não tem acesso a quem está tratando a parte visual. Sim. Mas tá vendo que tá com óculos ou algo assim, não fica. Vai devagar, mais próximo, devagar, né? Então, até tem um vídeo do Dudu, que ele já tava começando a sentar, que foi o nosso, depois da fixação. O próximo objetivo foi auxiliar que ele erguesse. E o sistema visual, ele... Ai, gente, ele é lindo, né? Maravilhoso. E é tão lindo ver que eu tô com um globão, né? O Dudu é apaixonado no globão, ele vai amar uma balada. E ele tá com um quadradinho, e ele está assim, porque ele tá Hipotônico? hipotônico. E como a gente já trabalhou a fixação, ele tá fixando mais, ele tá seguindo mais. E aí eu liguei o globo já, uau. E aí eu fui subindo bem devagar e ele vai. E aí a gente vai ajustando a postura, porque aí a Pri me ajuda, né? Ju, assim. É uma equipe interdisciplinar mesmo. E ele vai subindo. E aí ele fica e vai com apoio. E aí eu vi, acho que foi hoje ou foi ontem, Dudu está sem apoio. Sentado sem apoio. O que, senhoras e senhores? O Dudu Tá, está meu amor. sentado sem apoio. Sem apoio. Que fofo. Então o sistema visual, ele foi o principal aliado aí. Sim. Porque se eu não tenho um estímulo aqui, ele não vai. Uhum. E todos ao redor do Dudu perceber essa melhora. Tanto os terapeutas,
A família, por exemplo, tem um vídeo com a madrinha, que a madrinha... eu até chorei quando eu vi o vídeo. Porque a madrinha fala, o Dudu tá me olhando, porque ele não olhava, né? Não fixava, né, nos olhos. E agora ele fica até demais, gente, ele julga, ele briga. Ele fica, outro dia eu tava com meus óculos, ele ficou... Tudo bom, querida? E tentando pegar, assim, sabe que agora a gente tá trabalhando coordenação olho e mão no Dudu. Legal. Então ele tá tentando pegar, então o sistema visual, ele guia a postura. Então, Isso que eu ia te falar, ele tá guiando agora o sistema motor, agora ele né? tá guiando o sistema motor. Que amor, que legal. Sigam o Dudu. Deixar o @ do Dudu aqui também. Que legal, Ju. Eu acho que essas histórias são incríveis, né? E essas dicas, às vezes uma pequena dica assim faz uma diferença muito grande na vida das crianças, na vida de bebês e crianças na primeira infância, principalmente, né? Sim. E agora eu queria falar um pouquinho sobre uma outra área que você também exerce dentro da profissão, que é uma pessoa que eu me inspiro muito, porque a gente não entende isso muitas vezes, Sim, né? ainda A mais gente já nós, conversou nós somos sobre isso, exatamente. Péssimos. Horroroso. E você fala muito também sobre empreendedorismo, Sim. né? Apaixonada pela Disney, Sim. pelo posicionamento Disney me nota. da obrigada. Disney. Da Disney. Você falou, né? Eu tive a oportunidade de sair de onde eu estava e realizar meu sonho através do empreendedorismo. E como que foi isso? Né? Como é que foi esse salto? Quando que você se reconheceu que você fala, eu sou uma empreendedora? Eu acho muito engraçado isso, porque a gente faz muito tempo nessa, mas às vezes a gente não percebe que a gente tá nessa. Porque daí parece que é um comércio, a área da saúde não é comércio, mas ao mesmo tempo acaba sendo uma prestação de serviço, você tem contas, precisa, né, administrar o seu tempo, o seu dinheiro, secretária, consultório, e às vezes tem equipe junto, e às vezes, é tão delicado. Então, eu te falo porque a gente conversa muito sobre isso. E o quanto esse posicionamento enquanto empreendedor é difícil dentro da nossa área, dentro da área da saúde como um todo. E ainda mais optometria, né? Meu Deus. Ainda mais optometria. Então eu queria que você me contasse um pouquinho dessa trajetória. Sim. E o que você faz de diferente Sim. de 99,9% de todas as pessoas, principalmente dos optometristas, dentro desse seu posicionamento como empreendedora e profissional da área da saúde. Sim. Bom, quem me fez empreender foi a necessidade, mas que eu falei pra vocês, mas qual foi a necessidade? Sempre a pediatria. Ela que me jogou pro empreendedorismo, e através da pediatria eu vislumbrei o meu novo amor, né? Porque eu me descobri e eu gosto de empreender, eu sou maluca, gente. Os empreendedores vão me entender. Porque... Sempre tem que ser meio... Gente, eu amo empreender, por mais que é doloroso. Sim. Mas eu amo. Não tente entender a cabeça de empreendedor. E quando eu fui empreender, foi muito de repente. Uhum. E fui buscar sempre a Deus em oração e senti que era aquele momento. E quando eu senti que aquele momento sem realmente estrutura nenhuma em questão financeira. Mas eu falei, bom, precisamos planejar. Legal. Peguei um caderninho. Falei, por onde começar? Ainda atendendo fora, não tinha espaço, não tinha nada. Investi em uma imersão com empreendedoras maravilhosas, que eu admiro muito. Então, sempre investindo em conhecimento, em estudo. Então, o empreendedorismo também é estudo. E a grande dificuldade é que eu não tinha aonde buscar esse estudo na optometria. E aí eu falei, vou achar na área da saúde. Também não tem. Agora tem mais. Mas agora é mais fácil de achar. mais fácil. Né? Sim, ainda eu vejo poucos fora, sendo da área da saúde. Sim. Porém, na optometria, há um movimento agora, Sim. pequeno, mas que eu vejo que vai tomar uma força muito grande. Mas que eu acho que você trouxe mais essa consciência pra nós, Sim, assim, sim. sabe?
Assim, Eu senti essa existem... necessidade. Porque a gente tem pessoas que são muito influentes, que são pessoas excelentes, Sim. mas daí parece que é uma outra realidade Sim. que não é daquele Não é. optometrista A gente tem que falar clínico e tal, né? Claro, quanto mais especialista você é, Sim, mais claro isso fica. sim. Mas quando você percebeu, acho que lá no começo, porque foi meio no começo, Foi. né? Foi, eu tava Você estava fazendo essa transição. fazendo a transição. E aí você sentiu essa necessidade, então você já foi atrás. Geralmente a gente abre e depois você fala, Sim, foi no deu começo. ruim, É entendeu? isso, Nesse é sentido. Isso. E aí você falou, não, eu vou, beleza, Mas para. mas deixa eu dar uma olhada aqui, o que eu posso fazer pra me antecipar. Eu vejo muito esse seu movimento de tipo, eu preciso fazer tal coisa, então eu vou pegar uma pessoa especialista nisso pra me explicar. Sim. Eu vou agora abrir um consultório, que documento que eu preciso? Eu vou fazer agora tal coisa, o que eu preciso, né? Isso é muito legal, porque não são todas as pessoas que fazem dessa forma. Sim. E eu acho que essa coisa de trazer um pouco o empreendedorismo para a optometria e tem vindo através de você, porque, de novo, quem era não compartilha. Sim. E a maioria não é, mas é E necessário. é muito difícil você ter. Muito. Porque eu corria. Quem me ajudou bastante, assim, na questão de achar uma contabilidade, por exemplo, foi o professor Eduardo, né? Nós somos vizinhos ali. Ele me orientou nessa parte do contador. E aí eu falei, legal, tem um contador. E agora? E agora? Mas até antes disso, porque que eu fui buscar a imersão, falei, ok, eu quero abrir um consultório. Porém, assim, eu fiz os planos do meu consultório ele seria para abrir o ano passado. Só que ele já tem 3 anos, né? Graças a Deus. Então, aconteceu muito rápido pra mim também. Então, os planos não foram os meus, né? Foram os de Deus. Mas aconteceu tudo de repente. Eu pensei que eu tinha um tempo. E aí, eu fiz essa imersão com várias profissionais, distintas profissionais de várias áreas. Estética, odonto. E aí, os microfones foram passando. E eu comecei pelo financeiro, que é a maior dor que eu tenho até hoje, né? Eu acho que o profissional da área da saúde, ele tem problemas nessa parte do financeiro, de planilhas. Até hoje, quando eu tenho que sentar com o pessoal que cuida das minhas planilhas, eu falo, gente, pelo amor de Deus. Eu me preparo psicologicamente, porque é muito difícil pra gente. Então, Sim. Eu fui na parte que mais me doía. E aí eu participei dessa imersão com várias palestrantes. E aí chegou a hora de falar cada um sua profissão. Esse é sempre um momento tenso. Sempre. Exato. E eu ainda não estava lá nem cá, porque eu estava na transição da optometria clássica para a optometria comportamental. Sim. E aí, qual a sua profissão? Optometrista. O que é isso? Pode explicar, obrigada. Exatamente. E por que eu tô falando isso? Porque o meu primeiro paciente... Aí eu vou falar de algo que eu amo também, que é dentro do empreendedorismo. E até fora, quem não empreende, o networking. Ainda bem que eu falei. Porque o meu primeiro paciente em terapia visual na comportamental surgiu dessa imersão. Olha que legal. Foi o Luiz, né? Que é de Caçapava. É uma cidade muito longe da minha cidade. Eles viajavam quase 2 horas toda semana. Uau. E tudo surgiu da profissional que estava lá, que a gente virou amiga, né? Antes a gente virou amiga e depois ela virou mãe de paciente, virou minha paciente. Porque os pais dos meus pacientes eu atendo. Só eles como adultos, tá? Exato. Ok. E eu lembro que ela me ligou e falou assim, Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Mentira, a gente tava falando no direct. Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu lembro que você falou optometria quando você se apresentou. Eu falei, sim. Ali, eu tô te vendo aí no seu Instagram. Você tá fazendo a comportamental? Eu falei, sim. Eu vou te mandar o encaminhamento que eu recebi do meu filho. Encaminhando para o optometrista comportamental. E ali se iniciou essa trajetória. Então, olha só, a primeira imersão que eu fiz para eu empreender, e o meu primeiro paciente estava ali. Então, que importante, isso. Né? Às vezes a gente fica, eu tenho medo de falar que eu sou optometrista. Não! Você precisa falar que você é optometrista. Sim. E dali dessa imersão, todo ano, que você sabe disso, né? Todo ano eu reservo
investimento para aplicar em imersões, mentorias dentro da área do empreendedorismo. E uma delas é a questão do encantamento, né? Uhum. Que aí tá linkado bastante na Disney, mas ainda não fiz a formação deles, mas vou. Mas é super inspirado. Super, Né? tudo no consultório todo, porque eles falam que não é um protocolo, né? É que a gente fala protocolo, mas não existe um protocolo. É algo mágico, literalmente. Eu acho que é uma maneira. É uma maneira. É como se fosse uma filosofia de vida mesmo. Exato. É uma filosofia de trabalho. É uma né, querendo ou filosofia de não. trabalho. É isso. Você Uhum. definiu lindamente. Então, eu fiz mentoria linkado ao encantamento. E é maravilhoso empreender dessa maneira, ainda mais com as crianças. Porque tem Sim. como você... Todas as mentorias e imersões que eu faço, nenhuma é da optometria. Sim. E eu preciso pegar esse conhecimento e transformar em como eu posso aplicar isso. Sim. Então, eu tive muitas parceiras, amigas que também surgiram dali, que eu fiz, por exemplo, a mentoria com a Cici Navarro, né, da Uhum. doutora Cherry, e que são a maioria dentistas, odontos, que eles têm consultórios maravilhosos, e eu acho que não é só na parte estética. em Eles estão à questão de frente qualidade. nisso, né? E eu acho que a optometria, ela precisa entender que a excelência, sim, é o trabalho, como eu disse, isso é a nossa obrigação. Sim. Só que a excelência também vem de um consultório bonito, bem arrumado. Ai, Ju, mas eu não tenho condições, às vezes, de ter uma sala e isso e aquilo. Gente, não é a xícara que é cara, ou é como você tá fazendo cada detalhe. Igual, pra mim, encantamento, aqui eu já tô vendo o encantamento. Aqui a xícara, o apoio da xícara, o cuidado que você teve em fazer toda personalizada. Então, isso é o encantar. E você, pra fazer isso, você não precisa estar em um castelo da Disney. Sim. Você só precisa ser empático, humano, carinhoso. Então, e existe, né, toda essa filosofia que eu tive que pegar e levar para o mundo optométrico. E aí, isso é até hoje, né? Porque acabei de fazer também uma imersão que eu tô ainda tô administrando Organizando. tudo que eu aprendi para passar para a optometria. Que legal. Eu acho sensacional. E a Ju, a gente sempre conversa, né? Como eu falei, nós somos amigas. Sim. E é muito interessante porque esse despertar para... Assim, esse despertar para o empreendedorismo eu não tinha me dado conta, mas eu sempre fui. Consciência. Exatamente. Terapia visual, Que é a nossa, que é a Eu te nossa trouxe chave, consciência. né? E aí, assim, eu sou uma pessoa que qualquer coisa eu faço e transformo isso em produto, Sim. mesmo que eu não tenha noção disso, eu não tinha. E quando não tem nenhum produto, eu crio um, né? Então, isso é uma facilidade. Sim. Mas o termo empreendedor, Sim. às vezes não é bem visto, porque a gente não entende o que isso significa. E na área da saúde, a gente acha que você está vendendo. Então, e na verdade as pessoas precisam entender que agora eu vou colocar em prática o que eu aprendi na última imersão. Ó, gente, nossa, que chique no Let's Grow, hein? Muito, ó. Tá, meu amor. Nada mais que a imersão da Camila Farani. Uau. Shark Tank. Quem assiste, quem não assiste, por favor, vá assistir, pelo amor de Deus. Que é maravilhoso. Nós não sabemos nos vender. E o vender não é feio. Sim, É o seu trabalho. exatamente. As pessoas, elas dão valor a uma xícara, mas dão valor a um serviço. Hoje eu estou aqui em Curitiba, tendo a honra de participar do podcast, mas estou também estudando. Sim. E o quanto eu investi para estar aqui. Uhum. Você vai levar esse conhecimento depois, Exatamente. né? Minha clínica está funcionando, que hoje eu tenho a Cristilane, né, minha terapeuta. Tá funcionando, mas mesmo assim, o que eu tive que movimentar para estar aqui? Então, você precisa entender que você tem o seu valor e isso não é ruim. Sim. Isso não é ruim. Então, a gente é ensinado que vender é feio. Mas, gente, você transforma vidas através da optometria. Sim. Isso é feio? De jeito nenhum. Então, o que é feio é você ser desonesto, você roubar o seu cliente ou o seu paciente, você vender uma coisa no seu tratamento que você não é ou que você não aplica. Então, isso sim é feio. Sim. Agora, você vender o que você se preparou a sua vida inteira não é feio. Então, eu acho que tem que quebrar aí. Uhum.
Então, isso eu falo, gente, de mim também. Sim. Essa última imersão que eu participei me quebrou muito. Que eu fiquei... eu sou péssima. Pegou a dica, querido? Pegou? Pegou? Gente, porque a gente precisa quebrar isso. E isso não é feio você vender o seu serviço. Não é. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu fazia muito isso. Então, o da Juliane eu super Ótimo, vendia. vendia super. Nossa, a Juliane tinha metade dos meus alunos todos lá. Daí, na hora de O seu livro desenvolver... quem vendia era eu. Não, Juliane tinha um estoque, né, no consultório dela, porque quem vendia era ela. Eu vendi, né? ainda vendo. Preciso levar mais. Exatamente. Falando nisso, querida... Pois é, né? Vendi. Eu vendi todos os meus Mentira. livros e não trouxe o livro. Juliana é Tudo escritora também. Sim, isso é recente, né? Recente. E foi agora em março que lançou. Foi na Expo Óptica. Qual que é o nome do livro? Ai, gente. Calma. Mas primeiramente, antes de falar do nome do livro, quem é minha coautora? Não sei. Será que dá pra ver, gente, se eu mostrar a foto sei. do livro? Acho que sim. Será? Dá, produção? Será que dá Dá, pra né? clicar se eu mostrar ali? Dá sim. Olha eu causando no podcast, tudo bom? Acho que não vai dar pra ver muito bem. Não. Ó, será que dá pra ver? Dá? Olha aqui, gente. Dá pra ver meu nome ali? Dá pra ver o nome que tá aqui, tá em rosa, tá bem uma bolinha rosa? Sou eu. Então, minha coautora, minha Sempre. inspiração, né? Porque temos poucos livros em português e de autores optometria. também em brasileiros, né? Sim. Porque nós temos renomados livros que estão em português de outros profissionais, porém, brasileiro, pouquíssimos. Sim. E o nome, claro, né, gente? Os olhos são a janela para o mundo. Arrasou. E do que fala o seu livro? Fala o quê? Eu quero que todos gritem sobre o neurodesenvolvimento visual e toda a sua importância e o que ele implica na vida da criança, por exemplo, na entrada da escola ou quando ele for fazer uma faculdade. Legal. Então, eu falo de uma maneira muito didática. Então, qualquer pessoa que ler esse livro, eu pensei que eles consigam entender, né? Que legal. Então, foi assim que foi pensado e eu amo receber os feedbacks, né? Então, Sim. você acompanhou ele nascendo tudo, né? Foi minha coautora, muito né? especial. Foi muito especial. E não só o livro, Ju, mas é muito bonito de acompanhar o seu desenvolvimento profissional. Eu fico muito lisonjeada mesmo de ver a profissional que você se tornou. Porque você sempre foi boa, mas você sempre procurou o melhor. E isso é maravilhoso. E isso que inspira a gente, sabe? Porque esse brilho nos olhos que você tem é o que a gente realmente vê. Sim. Que é o seu propósito está nos seus olhos, estão nos seus olhos, sabe? E a gente tá acabando. Eu vou Que já chorar. faz uma E ela hora. encerra assim. Maquiagem escorrida. Escorrendo. Mas a gente já tá acabando, passa muito rápido. Parte 2. Eu faço. Obrigada. Está convidadíssima. Já estamos marcando já. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem Sim. naquela câmera. E pode ser para os pais dos seus pacientes, pode ser para os optometristas, pode ser para o mundo. Sim. De algum recado especial que você acha que o mundo tem que saber. Tá. O que todo mundo tem que saber que a Juliane vai falar? Não podemos desistir dos nossos sonhos, porém, temos que nos movimentar assim como no neurodesenvolvimento. Não tem como não falar de neurodesenvolvimento. Então, para um bebê se desenvolver, ele precisa se movimentar. Então, eu levo isso para minha vida inteira. Então, pensem nisso. Em qualquer aspecto da vida de vocês, em qualquer lugar que vocês estejam, se movimentem. Não fiquem parados, porque no parado nada acontece. Então, o movimento ele precisa acontecer para acontecer o desenvolvimento. Então, sem movimento não existe o desenvolvimento. Que coisa linda! Ju, obrigada! Não cabe a mão aqui. Obrigada pela sua presença maravilhosa. De novo, Deus te abençoe. Amém. Pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo para nós, né? Dentro da optometria, dentro de todo o universo pediátrico e do empreendedorismo também. Sim. Sempre está aqui. É muito bem-vinda. Que realmente você alcance todos os seus sonhos e eu estarei aqui, ó, juntinho. Eu agradeço muito a honra de estar neste podcast que foi tão sonhado. Foi.
E... Juliane sabe o quanto foi. Ai, eu sei. Amores, Bastidores. eu sei. Bastidores. Sabemos, porque a vida do empreendedor não é fácil. A gente não pode romantizar. Mas é linda também ao mesmo tempo, porque olha o que tá vivendo e eu ainda estou aqui. Sim. Então, muito obrigada por essa honra, porque eu sei que isso aqui também é o seu propósito. Sim. E por isso que nos unimos. E quando uma luz se une à outra, ela brilha muito mais. Com certeza. Então, estamos juntas. Obrigada, amiga. Obrigada a você. Continue conosco. Obrigada por estar aqui assistindo até agora. Esse foi o terceiro episódio dessa primeira temporada do Let's Grow Podcast. E nós nos vemos no próximo episódio. Beijo, beijo, beijo. Tem uma poça de suor aqui agora. Aí sai, né, no final. Com certeza. Você pode Vai colocar, sair, pode por favor. Por favor, eu dou tchau, mas colocar. eu achei que a gente ia sair dessa sem ilesa, sem falar nenhuma besteira. Tem como. Brasil, é sobre... A Juliane mexe uma dessa. Gente, se não tem uma dessa, não tem Juliana. Boa noite. Boa noite, amigos.